Oi, bem-vindos a mais um Café com a tua prof de yoga. Sem café hoje, porque meu médico pediu para eu dar uma cortadinha na cafeína por uns dias. Então vai ser só com a tua prof de yoga. Existem muitas maneiras de medir o sucesso, existem muitos indicadores de sucesso. Seja pelas conquistas materiais, pelo patrimônio, pela estabilidade financeira, pela paz de espírito, pelo conhecimento, pelo status, muita coisa define, né, um indicador de sucesso. Mas existe um indicador de sucesso muito bonito que a gente não tem falado muito e que passa muito despercebido, que é o quanto da minha vida, o quanto do que eu vivo é realmente meu. O quanto das minhas escolhas e das minhas decisões são realmente minhas e não um roteiro alheio que eu estou perseguindo, porque está todo mundo perseguindo isso, está todo mundo perseguindo, né, os mesmos objetivos, as mesmas metas. O quanto da rotina que eu vivo é realmente uma escolha minha que me satisfaz, ou se é justamente algo que um padrão que se repete, está todo mundo buscando a rotina perfeita, e a rotina perfeita tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. O quanto dos meus desejos realmente são meus, não são coisas herdadas, tanto do meu sistema familiar, quanto enfim, de pessoas importantes para mim. E aí esses dias eu estava lendo um texto muito bacana, e nesse texto ele fala que um dos fracassos existenciais é quando o indivíduo, quando o ser humano para de responder à vida de maneira criativa e só se deixa levar pelo ambiente. Porque existe uma frase muito importante dentro da filosofia que diz: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então é importante que a gente entenda que nós nascemos, nós viemos para essa existência dentro de um contexto, dentro de algumas circunstâncias, dentro de um cenário, de algo que já estava acontecendo antes de a gente chegar aqui. Então, sim, nós temos escolhas, nós temos decisões, mas a gente precisa considerar as nossas circunstâncias, o contexto que a gente está inserido, para a gente entender as nossas escolhas dentro disso. Então, é óbvio que as nossas escolhas, elas são quase que limitadas, não gosto de colocar dessa maneira, mas é importante que a gente entenda que nós nascemos dentro de uma coisa que já existia, mas existe algo muito perigoso dentro disso, que é a nossa incapacidade de responder a essas circunstâncias de maneira criativa. A gente pode ser criativa na maneira como a gente se relaciona com a vida que se apresenta para nós. Quando a gente se deixa muito levar pelo ambiente, pelas coisas que nos aconteceram, pelos nossos traumas, a gente se coloca às vezes nesse papel de vítima, e esse papel de vítima nos coloca numa certa inércia. E essa inércia faz com que a gente só deixa seguir o fluxo, deixa seguir a vida, deixa a vida me levar. É natural que a gente se coloque nesse lugar às vezes, até que a gente processe e elabore tudo que aconteceu, né? Todo mundo tem uma história. Todo mundo superou alguma coisa muito importante. Mas é preciso que a gente traga para a consciência de que maneira a gente está renunciando à exigência de criar a própria vida. As circunstâncias, a vida acontece o tempo todo, e com isso ela exige que a gente seja criativo em relação ao que a gente recebe. E aí, ao invés da gente estar desenvolvendo uma habilidade, né, de criar coisas, de reagir de maneira criativa a essas coisas, a gente tem aprendido muito a se satisfazer em atender padrões repetitivos, padrões coletivos, hábitos repetitivos. Então, dentro desse indicador de sucesso, quando a gente começa a entender o quanto da minha vida é realmente minha, é preciso entender o quanto dos meus desejos não está sendo só um mergulho dentro de um padrão coletivo, principalmente agora com as redes sociais, com a globalização, com o excesso de disponibilidade de informação, de enfim, blá blá blá, que eu falo isso todo santo dia. Então, o quanto da minha vida é realmente um desejo meu, ou o quanto eu estou só me encaixando dentro de um padrão coletivo. Isso é um indicador de sucesso muito massa para você pensar. E para você viver, para você construir na tua vida. Tudo bem a gente se satisfazer com a nossa vida, com aquilo que está acontecendo, por mais que eu não conquistei tudo que eu quero conquistar,
por mais que eu não cheguei onde eu quero chegar, mesmo assim eu me sinto contente, satisfeita com a minha vida, não é sobre essa satisfação. É sobre a satisfação de, todo mundo quer isso, então eu acho que eu quero isso também, e aí é isso. Me satisfaço com isso. Percebe como as coisas mudam? Como os padrões coletivos eles vão mudando, os ideais de vida, de sucesso, eles vão se transformando conforme a vida vai acontecendo. É natural que isso aconteça. Então, eu quero ter uma família porque eu quero ter uma família, ou porque eu vejo que todo mundo ao meu redor agora tá todo mundo casando e tendo filho. Eu quero ser CEO da minha empresa, de uma empresa, ter uma empresa que eu possa ter o título de CEO, ou eu só quero ser isso porque eu vejo que é muito bonito ser isso. Eu quero viver viajando, não quero ter casa, não quero ter um lugar, assim, uma raiz, porque eu quero isso ou porque a pessoa que eu admiro faz isso também. Eu acredito que em algum momento da nossa vida, a conta de não pertencer a si mesmo, de viver uma vida que não pertence a mim, vai chegar. Vai chegar nesse formato de um fracasso existencial. Eu gostei desse termo, fracasso existencial, achei sensacional. Usarei muito daqui para frente, mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Essa perguntinha ou esse sinalzinho em algum momento, se a gente está só deixando a vida nos levar, se a gente está só reproduzindo sonhos, roteiros, metas alheias, em algum momento essa continha vai chegar lá na nossa consciência. E você sabe o que acontece quando a consciência pesa, né? Você sabe o que acontece quando a consciência pesa. É isso. É isso. Então vamos passar os nossos pensamentos dentro do filtro da nossa autorreflexão para a gente entender como a gente funciona nesse mundo, como eu quero funcionar nesse mundo, como eu posso criar minha vida dentro das circunstâncias que eu recebi, como eu posso viver o melhor que eu posso dentro daquilo que eu recebi, como eu posso criar o melhor que eu puder dentro daquilo que eu recebi. Essas perguntinhas são as perguntas que eu amo fazer para mim, sabe? Para os meus alunos, os alunos que eu dou aula, que eu conduzo dentro do yoga. São perguntinhas importantes assim que fazem aquele sucesso lá na nossa consciência. Nossa consciência adora, nossa mente ela pode se sentir um pouco desconfortável, né? Porque está fazendo pergunta difícil, ela tem que processar a informação. Mas a nossa consciência ela adora quando a gente pergunta coisa difícil. Quando a gente se pergunta coisas difíceis, é quando a gente recebe respostas importantes e transformadoras. É isso, minha gente. Um beijo e até a próxima.